pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui do LAC Concursos. E no encontro de hoje nós vamos trabalhar algumas noções gerais de direito civil. Temas que sempre estão presentes em concursos públicos onde nossa matéria é cobrada, notadamente concurso de tribunais. Noções gerais aparece lá no seu edital, Direito Civil, noções gerais, e nesse bloco normalmente nós falamos acerca da parte geral do Código Civil. Pois bem, é sobre isso que nós vamos começar a trabalhar a partir da aula de hoje. Temas importantes da parte geral do Código Civil, temas que são cobrados em concursos públicos de tribunais, concursos públicos de carreira jurídica em geral, técnico, analista e também, por que não, magistratura, Ministério Público, enfim, noções gerais de direito civil. Vamos lá. Primeiro ponto da nossa matéria, nesse apanhado geral, temas essenciais para sua preparação. Pessoa natural. Inicinho do Código Civil, quando o legislador vai trabalhar o que para mim são os três pilares do direito civil: personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. O que significa cada uma dessas expressões? Qual é a definição de cada um desses institutos? O que se entende por personalidade? Qual é a diferença de capacidade de direito e capacidade de fato? Pega aí o seu material, abra o seu caderno, a sua legislação, o seu vademecum, para fazer as devidas anotações, os devidos destaques a partir de agora. Veja bem, o direito civil ele vai regular relações jurídicas. E nessas relações jurídicas encontraremos, em cada um dos seus polos, pessoas. Os sujeitos de direito são as pessoas que podem ser de duas órbitas: pessoas naturais e pessoas jurídicas. O sujeito de direito, ou seja, o ente suscetível de aquisição e de titularização de direitos e deveres na ordem civil. Regra geral são as pessoas. E as pessoas podem ser divididas em dois grupos: pessoas naturais e pessoas jurídicas. Vamos falar sobre as duas ao longo dos nossos encontros. Mas agora, apenas conceituando para diferenciá-las, nós vamos dizer que a pessoa natural nada mais é do que o ser humano, ou o ente dotado de estrutura biopsicológica, o ente dotado de complexidade biopsicológica. O ser humano, a pessoa física, pessoa natural. Já a pessoa jurídica, vamos analisar com um pouco mais de profundidade em momento oportuno, mas apenas conceituando, a pessoa jurídica é o agrupamento de pessoas naturais ou a dotação especial de bens para uma finalidade específica, lucrativa ou não. Por isso que no contexto das pessoas jurídicas de direito privado, que nos interessa aqui para a matéria de direito civil, nós vamos ter as associações, nós vamos ter as fundações, nós vamos ter as sociedades, enfim, agrupamento de pessoas ou bens para uma mesma finalidade econômica ou não, a depender da espécie da pessoa jurídica. Vamos falar sobre as principais dela daqui a pouco. Dentro em algumas aulas nós começaremos a análise aprofundada da pessoa jurídica, ok? Mas vamos aqui trabalhar especialmente a pessoa natural e analisar os três institutos que disse, para mim são os institutos fundamentais do direito civil. Fala acerca da personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. O que entendemos por personalidade? É um conceitozinho, uma palavrinha que normalmente aparece lá nos primeiros pontos do seu edital. O que é personalidade? Tome nota: personalidade
é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade é o atributo definidor da pessoa. É o atributo que garante à pessoa, pelo simples fato de ter personalidade, uma proteção mínima e existencial por parte do Estado. Eu dizia, personalidade é um atributo. É um atributo que define a pessoa. É um atributo que distingue a pessoa dos bens. Nos primeiros livros da parte geral do Código Civil, se você tiver uma curiosidade, assim, dá uma lidinha lá no índice. Nos primeiros livros da parte geral do Código Civil, o legislador ele regula acerca das pessoas naturais e jurídicas e dos bens. E percebam, o que diferencia pessoa de bem é exatamente a personalidade. Por isso, repito, a personalidade é o atributo que define a pessoa. É o atributo que distingue a pessoa dos bens. E exatamente por essa razão é que a gente completa o raciocínio aqui dizendo que a personalidade é o atributo que garante à pessoa, pelo simples fato de ser pessoa, uma proteção mínima e uma proteção existencial por parte do Estado. Que aqui no direito civil nós vamos chamar de direitos da personalidade, vamos analisar inclusive em aula própria dentro em breve. Direitos da personalidade. Conjunto de direitos que são garantidos à pessoa pelo simples fato de ter personalidade. A nossa Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3, ao tratar sobre os fundamentos do Estado Democrático de Direito, ela coloca ali entre os fundamentos a proteção da dignidade da pessoa humana. A proteção da dignidade da pessoa humana. Toda pessoa, pelo simples fato de ser pessoa, pelo simples fato de ter personalidade, receberá uma proteção mínima e existencial por parte do Estado. A proteção da sua dignidade. Ok? Entendeu? Portanto, o que é personalidade? Aí na sua tela, personalidade, aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres, atributo que define a pessoa. Toda pessoa é dotada de personalidade e é o atributo que garante à pessoa uma proteção mínima, uma proteção especial por parte do Estado. Perfeito, professor. Captei aqui o significado, a definição de personalidade. Mas e a capacidade? O que nós podemos entender por capacidade? A doutrina, ela vai dizer que a capacidade é a medida da personalidade. A doutrina vai nos dizer que a capacidade é a medida da personalidade. Só que o ponto mais importante, inquestionavelmente, é que você consiga entender que existem duas espécies de capacidade. Esse é um conceito doutrinário. Praticamente todo grande doutrinador no nosso país vai citá-lo. A capacidade é a medida da personalidade, mas você precisa guardar, apesar desse conceito, é que existem duas espécies de capacidade. A capacidade de direito e a capacidade de fato. O que significa capacidade de direito, professor? Capacidade de direito é a aptidão para ser sujeito de direitos e deveres. Capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. A aptidão para ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Esta espécie de capacidade toda pessoa tem. Todo aquele que é dotado de personalidade, portanto, todo aquele que é considerado pessoa, todo aquele que tem personalidade também tem capacidade de direito.
toda pessoa pode titularizar direitos e deveres na ordem civil. Artigo 1º do Código Civil vai dizer: toda pessoa, portanto, é capaz. Toda pessoa é capaz. Só que cuidado, capaz de direitos e deveres na ordem civil. Capacidade de direito, mais uma vez, é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. É a aptidão para ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Aptidão esta que toda pessoa tem. Toda pessoa tem. Artigo 1º do nosso Código. E aí imagino que você deva ter percebido, né? Há uma proximidade evidente entre esses dois primeiros conceitos. Tanto que alguns doutrinadores, por exemplo, o mestre Orlando Gomes, vai dizer que essas expressões elas são correlatas. Alguns chegam a dizer que as duas expressões são sinônimas. Com a devida vênia eu não concordo. Professor, por que não? Se as expressões são tão próximas e se toda pessoa é capaz, por que eu não posso dizer que a personalidade e a capacidade de direito são expressões sinônimas? Pelo seguinte: apesar de toda pessoa ser capaz, toda pessoa, todo aquele que tem personalidade ser capaz, ter direito, ter capacidade de direito, a recíproca não é verdadeira. Existem algumas figuras, existem alguns sujeitos de direitos, portanto, institutos que possuem capacidade de direito, mas que não podem ser considerados pessoa, nem mesmo pessoa jurídica. Fala acerca dos entes despersonalizados. Veja o nome, ente despersonalizado. São entes despersonalizados o condomínio, a massa falida, a herança jacente, a herança vacante, o espólio. Entes despersonalizados, portanto, entes que não são pessoas, não têm personalidade, mas eles podem titularizar alguns direitos e deveres na ordem civil inerentes à sua própria natureza. Por isso tem capacidade. Observaram? Toda pessoa é capaz. Todo aquele que tem personalidade tem também capacidade de direito, independentemente da idade, independente do que seja, né, de quem seja, melhor dizendo, do que tenha feito. Todo aquele que tem personalidade tem capacidade de direito. Só que nem todo aquele que tem capacidade é pessoa. A saber, entes despersonalizados. Espólio, herança jacente, herança vacante, massa falida, condomínio. Por isso nós não podemos confundir as expressões, apesar da evidente proximidade. Afastando-se um pouco conceitualmente, vamos falar agora sobre o terceiro instituto, a capacidade de fato. A capacidade de fato é um pouco mais simples de compreender em comparação às outras duas, porque conceitualmente ela se afasta um pouco. Nós vamos dizer, e nós observamos isso à luz da doutrina, à luz da legislação também, que a capacidade de fato é a aptidão, perceba, para exercer. A capacidade de fato é a aptidão para exercer os direitos e deveres pessoalmente. Aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. E esta, grave, anote, nem toda pessoa tem. A capacidade de fato, eu dizia, é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. E esta aptidão nem toda pessoa tem. Esta aptidão ela é gradual. As pessoas elas começam absolutamente incapazes, depois se tornam relativamente incapazes
e normalmente atingem aos 18 anos a plena capacidade. E aí sim, plenamente capaz, por quê? Porque tem tanto capacidade de direito quanto capacidade de fato. A capacidade de fato, mais uma e pela última vez, é a aptidão para exercer. Exercer pessoalmente os atos da vida civil. Esta aptidão nem toda pessoa tem. Ela é gradual. Ok? Por isso que eu coloco aí no seu material e aqui na tela, objetivamente, cada um dos significados. Personalidade jurídica ou personalidade civil é o que nos faz pessoas. É a aptidão para ser sujeito, aptidão essa genérica, para ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil, né? Sim, conceito que vai se aproximar muito ao de capacidade de fato, mas eu chamo a atenção por um ponto que é genérico. A doutrina vai dizer aptidão genérica. Aptidão genérica para titularizar direitos e deveres na ordem civil. É a aptidão que é o instituto que nos garante uma proteção mínima e existencial por parte do Estado pelo simples fato de sermos pessoas. Já a capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa tem capacidade de direito. Artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Cuidado, porque apesar de todas as pessoas serem capazes, nem todo aquele que é capaz é pessoa. A saber, os entes despersonalizados. E para fechar, a capacidade de fato ou capacidade de exercício. A aptidão para exercer. Para exercer pessoalmente os atos da vida civil. E esta última, nem toda pessoa tem, ela é gradual. Alguns são absolutamente capazes, outros relativamente capazes, e alguns ainda, no meu caso, imagino que o seu caso também, plenamente capazes. Temos tanto capacidade de direito, quanto capacidade de fato. Professor, como que esses conceitos já caíram em prova? Veja ali, ó, provinha da CESP, técnico judiciário. Com base nas disposições do Código Civil, julgue o item seguinte. Sendo o ser humano sujeito de direitos e deveres, a capacidade é a medida da personalidade. Por isso que eu não posso deixar de trabalhar, ainda que um pouquinho com vocês, a doutrina. Esse é o conceito doutrinário. Capacidade é a medida da personalidade. Mas caiu. Caiu e a afirmação está correta. Sendo o ser humano sujeito de direitos e deveres, a capacidade é a medida da personalidade. Prova da CESP também, TCE, auditor, devido ao fato de serem absolutamente incapazes, os menores de 16 anos não são considerados sujeitos de direitos e de obrigações. Certo ou errado? Errado. Observe, quando a gente fala em capacidade de fato, aquela que nem toda pessoa tem, aptidão para exercer, alguns são absolutamente capazes, outros relativamente incapazes, outros ainda plenamente capazes. Quando a gente está falando sobre a capacidade de fato, nós não estamos tratando acerca da aptidão para ser titular de direitos e deveres, mas para exercê-los. E aí a alternativa me diz, devido ao fato de serem absolutamente incapazes, os menores de 16 anos não são considerados sujeitos de direito? É óbvio que são. São porque, apesar de absolutamente incapazes, eles possuem personalidade, e capacidade. Só que capacidade de direito. Um guri de 1 ano de idade pode ser proprietário de um imóvel, professor? Pode. O pai morreu, ele é um único herdeiro, se tornou proprietário do imóvel.
Por quê? Porque ele tem personalidade, porque ele tem capacidade de direito. O fato de ser absolutamente incapaz o priva, o retira a aptidão para exercer pessoalmente os direitos e deveres da ordem civil. Agora, antes de tratarmos acerca de quais são os critérios definidores da capacidade plena, da incapacidade relativa e da incapacidade absoluta. Vamos aqui terminar esse bloco de 30 minutos, trabalhando um dos pontos mais polêmicos do direito civil, que é o início da personalidade. Eu sei que a personalidade é o atributo que define a pessoa. Aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo que nos faz pessoas e que nos garante uma proteção mínima e existencial por parte do Estado. Mas eu te pergunto, a partir de que momento é que eu me tornei pessoa? Em que momento começa a pessoa? Ou dando um tapa um pouquinho mais jurídico, quando que começa a personalidade? Qual é o início da personalidade? Aqui um tema extremamente polêmico. Isso porque o artigo 2º do Código Civil, ele vai nos apresentar a chamada teoria natalista. Teoria natalista, prevista na primeira parte do artigo 2º do Código Civil, onde o legislador nos diz: a personalidade civil da pessoa começa do seu nascimento com vida. Teoria concepcionista, ou melhor, teoria natalista. Teoria natalista. A personalidade começa do nascimento com vida. Teoria natalista. É isso que está previsto no Código Civil, no seu artigo 2º. E é o que eu peço que você tome um extremo cuidado na hora da prova, porque normalmente, quando esse tema cai em prova, a banca ela questiona assim: de acordo com o Código Civil, conforme está previsto no Código Civil, quando começa a personalidade? E aí, quer você concorde ou não, interpretação literal, claríssima, você vai marcar artigo 2º. A personalidade começa do nascimento com vida. Professor, mas se o texto legal é tão claro, por que o senhor disse que é polêmico? Me parece que não é polêmico coisa nenhuma, pô. O Código Civil está dizendo: a personalidade começa do nascimento, ponto. O problema é a segunda parte do texto. Depois do ponto e vírgula, onde o legislador me diz: mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ora, se personalidade é o que define a pessoa, se personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, como pode aquele ou aquilo, nesse entendimento, que ainda não nasceu, ter direitos a ser protegidos? Percebeu? Você leu, mano? A personalidade, se ela começa no nascimento com vida, como que aquilo que ainda não nasceu tem direitos a ser protegidos, a serem protegidos? E aí é que surge a polêmica. Mas, repito, numa prova, normalmente questionam assim: em que momento começa a personalidade de acordo com o Código Civil? E aí você vai dizer: a personalidade começa do nascimento com vida. Você vai marcar isso. Só que, por conta dessa segunda parte do Código, do artigo 2º, surgiram duas outras teorias, além da teoria natalista. E aí, se estiverem questionando sobre as teorias, você já sabe. A segunda teoria é a teoria concepcionista. Ou melhor, a teoria da personalidade condicional, antes de falar da concepcionista. A teoria da personalidade condicional, idealizada pelo grande civilista Washington de Barros Monteiro e também adotada pelo também civilista Santiago Dantas, estabelece que o nascituro é uma pessoa sob condição. E condição em direito significa evento futuro incerto.
Os adeptos à teoria da personalidade condicional ou condicionalista vão dizer que o nascituro é uma pessoa sob condição. Porque a aquisição efetiva da personalidade está subordinada a um evento futuro incerto, qual seja o nascimento com vida. Perceba, muito próximo à própria teoria natalista. Os adeptos da teoria natalista vão dizer que a personalidade começa do nascimento, portanto o nascituro não é pessoa. Se ele não é pessoa, ele é coisa. Já os adeptos da teoria da personalidade condicional vão dizer, o nascituro é uma pessoa sob condição. Porque para efetivamente adquirir a personalidade, ele tem que nascer com vida. Só que os mesmos problemas enfrentados pela teoria natalista são também enfrentados pelos adeptos da teoria condicionalista. Por isso que na doutrina e na jurisprudência tem prevalecido a terceira teoria, que é a teoria concepcionista, segundo a qual a personalidade começa da concepção. E, portanto, o nascituro é pessoa. Tem personalidade. Sim. Essa é a tese que prevalece na doutrina, que prevalece na jurisprudência. E ela prevalece exatamente por conta da grande quantidade de direitos que o nascituro tem no nosso ordenamento jurídico. Ora, se o nascituro não fosse pessoa, ele não teria essa quantidade de direitos. Se o nascituro não tivesse personalidade, ele não teria direitos da personalidade. Percebe? Consegue perceber a polêmica? Repito, insisto, se na sua prova questionarem acerca do início da personalidade, e lá estiver escrito, de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com o Código Civil, quando começa a personalidade, você vai marcar que a personalidade começa no nascimento com vida, porque assim está previsto no artigo 2º, literalmente. Só que se você estiver sendo questionado acerca dos direitos do nascituro, você vai pensar como um concepcionista. Você vai pensar como um concepcionista, como aqueles que entendem que o nascituro é uma pessoa, porque a personalidade começa da concepção. E por isso se justifica a quantidade de direitos que ele tem. O que é nascituro, professor? O nascituro é aquele que não nasceu ainda. O nascituro é o ente concebido, ainda não nascido, dotado de vida intrauterina e que no nosso país tem muitos direitos, alguns apenas. A gente está chegando ao final do nosso bloco. Alguns direitos apenas para você perceber a proteção jurídica do nascituro. Ele é titular de direitos da personalidade, tem direito à vida, tem direito à integridade física, tem direito à integridade moral. Ele tem direito à proteção pré-natal, de acordo com o disposto no ECA. Ele tem direito a alimentos gravídicos. O nascituro é considerado herdeiro legítimo, artigo 1798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou concebidas à época da abertura da sucessão. O nascituro pode ser beneficiado por um testamento, pode ser beneficiado por uma doação. Se uma mulher grávida perde o seu bebê num acidente de trânsito, ela e o pai fazem jus à indenização do DPVAT, conforme informativo 459 da STJ, por conta da morte do bebê. Agora, inquestionavelmente, o nascimento com vida é um momento muito importante para o direito. Porque mesmo os concepcionistas, mesmo aqueles que entendem que o nascituro é pessoa, ele é dotado de personalidade, portanto ele tem direitos, muitos direitos, como nós vimos, concordam que o nascituro não pode ser proprietário. Ele não pode ser dono de nada, ele não pode ser credor de ninguém, ele não pode ser devedor de ninguém. Vão dizer que a personalidade formal, que está relacionada a direitos existenciais, ela começa da concepção. Mas a personalidade material,
a personalidade relacionada a direitos patrimoniais. O que possibilita ser credor, devedor, proprietário, esta começa do nascimento com vida. E qual é o momento do nascimento com vida? O momento em que o bebê dá a primeira respirada. O que marca o nascimento com vida é a atividade cardiorrespiratória, como define o artigo 29, inciso 6 da Resolução 1 do Conselho Nacional de Saúde. Respirou, nasceu vivo. Ainda que por poucos minutos, respirou, nasceu vivo. A gente costuma falar sobre um exame clínico chamado docimasia hidrostática de Galeno. Docimasia hidrostática de Galeno. A mãe foi levada às pressas para o hospital, teve ali o parto e o bebê morreu. Eu preciso saber se ele nasceu vivo ou não. E aí é que surge então esse exame clínico, a docimasia hidrostática de Galeno. Coloca-se lá o pulmão num balde de água e se ele boiar, significa que ele inflou. E o bebê, portanto, respirou. Se respirou, nasceu vivo. Agora, se o pulmão não boiar, então não entrou ar no pulmão. O bebê não respirou, nasceu morto. O que marca o início da vida extrauterina, o que determina o nascimento com vida, é a respiração. Não é necessário um prazo mínimo. Não se fala em prazo mínimo. 24 horas, 48 horas. No Brasil não tem prazo mínimo para se definir o nascimento vivo. Não é necessário um parecer médico dizendo que a vida é viável. Não. Não é sequer necessário o corte do cordão umbilical, o desprendimento da placenta. O que marca o nascimento com vida é a respiração. Nada mais do que a respiração. Não é necessário nada além da simples respiração para que se dê o nascimento com vida. Perfeito? Falamos sobre o conceito de personalidade, o conceito de capacidade de direito e o conceito de capacidade de fato. E trabalhamos também o início da personalidade, as três teorias: teoria natalista, teoria concepcionista, teoria da personalidade condicional. O Código Civil, artigo 2º, expressamente adota a teoria natalista. A personalidade começa no nascimento com vida, mas muitos são os direitos do nascituro. Por isso uma evidente contradição, né? E aí, quando falarmos sobre direitos do nascituro, pense tal qual um concepcionista. Perfeito? Ficamos por aqui. Nosso primeiro bloco sobre noções gerais de direito civil. Pessoa natural. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos daqui a pouco no bloco 2 dos estudos sobre a pessoa natural. Até mais, tchau, tchau. Clique lá